Olá, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, a partir de agora, na tela da NTV 8.1 Digital e também através da página da NTV Patos de Minas na plataforma do Facebook. Você também acompanha através do nosso site no NTV.net. E a gente traz o Mais Saúde, trazendo qualidade de vida e informações para você, telespectador. A partir de agora é você que comanda o nosso programa, feito para vocês, por vocês e junto com vocês. O telefone está aí na sua tela. A partir de agora, o contato direto. Mande aí a sua pergunta, já passou aí o telefone, mas fique à vontade. 3821-4488 e também tem o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a produção coloca aí na tela para você participar. Fica mais fácil através do aplicativo do WhatsApp, tá bom? Bom, e abrilhantando como sempre o nosso programa aqui no estúdio, oferecimento da Polo Floricultura, já está aqui sobre a nossa mesa. Esse belíssimo arranjo é natural, gente. Olha que beleza, ornamentando o nosso estúdio, um verde escuro com o nosso banner aí de fundo. É um arranjo natural de antúrio negro. Antúrio negro, olha que bela, hein? Esse e outros mais você encontra na Polo Floricultura, que fica na Majagote. Endereço tá aí na sua tela, tá bom? O telefone é o 3822-2200. Abraço, um beijo para toda a família da Apolo Floricultura. O Mais Saúde de hoje traz para você ela, a nossa convidada. A gente vai falar de assuntos importantes. Como eu costumo dizer aqui para vocês, o Mais Saúde, aproveita, tá? Porque é uma consulta gratuita para você, cheia de informações. Tire todas as suas dúvidas, fica bem à vontade, porque a doutora convidada de hoje do Mais Saúde é a doutora Monique Luiza. Seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde da NTV. Obrigada, David. Para mim é um prazer estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho de informação com vocês sobre esse assunto que é tão importante, né? Infelizmente, a prematuridade ela é responsável por um grande número de óbitos nos nossos recém-nascidos e essa taxa é assustadora, chega a 80% dos casos e é um desafio para nós na obstetrícia. O que nós temos visto é que apesar de todos os avanços na medicina, todos os avanços em tecnologia, a gente ainda continua com uma taxa de prematuridade muito alta. Muito bem, você já antecipou aqui o nosso assunto, mas é isso mesmo, sinal que você está bem à vontade. A gente vai falar sobre parto prematuro terapêutico. Eu já começo nesse viés perguntando aqui para a doutora, né, a doutora Monique, qual que é a diferença do parto prematuro para um parto prematuro terapêutico? Acho que convém a gente definir a questão do parto prematuro, qual que é esse limite da idade gestacional que coloca o neném como prematuro. E aí, David, é uma questão que as pacientes sempre abordam no finalzinho da gestação, no pré-natal. Doutora, a partir de agora, meu neném já pode nascer? No sentido de, meu neném já deixou de ser prematuro? Deixou de ser um risco, né? Isso. Entendi. Então, as pacientes já possuem mesmo essa preocupação quando a idade gestacional, e por definição, essa idade gestacional é 37 semanas. Então, aquele parto que acontece antes das 37 semanas, a gente considera como um parto prematuro. A grande maioria das vezes, esse parto prematuro é uma intercorrência e evolui para um parto espontâneo. Porém, temos algumas situações específicas que nós precisamos indicar o parto ou pelo risco de vida da mãe ou uma indicação mesmo desse neném. Tudo bem, bom, e a gente vai pontuar vários exemplos aqui, né? Fica bem à vontade para o nosso bate-papo, e você, telespectador, pode ligar, fica à vontade para você tirar as suas dúvidas também, tá bom? Para você que está no momento de gestação, é uma ótima oportunidade, tá bom? Bom, olha aí, eu gostaria de falar sobre isso, são 37 semanas ali que está bem o risco, né? E Isso. quando acontece o parto prematuro, ou o próprio aborto, pode-se dizer, quais são as causas que levam a isso, doutora? Se a gente pensar a gestação em si, David, que é um evento fantástico e um evento único, que tudo começa com uma pequena célula que se multiplica em várias outras até formarem os órgãos e os tecidos do neném, o objetivo de gestar 9 meses é justamente para esse amadurecimento do neném.
Porém, se por algum motivo isso não é possível acontecer e esse neném vem a ter um parto prematuro, isso está carregado de complicações. Eu posso listar inúmeras situações. E vamos lá, vamos pontuando aqui. Porque isso é importante, doutor, só te interrompendo rapidinho, porque aí o pessoal de casa também se identifica, né? Isso. O pessoal que está aí nas primeiras 37 semanas aí, ó, é um programa feito com muito amor, com muito carinho para vocês. Aí a senhora pode ir pontuando devagarzinho aí, lembrando de exemplos, pode ir falando. Eu acho que para deixar de uma forma clara o nosso raciocínio, eu gosto sempre de dividir essas indicações nasquelas questões que são relacionadas à mãe, questões relacionadas à gravidez em si, questões relacionadas ao neném. Questões relacionadas à mãe, a gente tem aí como exemplo aquela paciente que engravidou e era portadora de algum problema de saúde, que seja uma pressão alta, que não está com o controle adequado, uma paciente diabética que não está com o controle glicêmico bem esperado. A pressão alta, a senhora vai falando e eu vou pontuando aqui, tá bom? A pressão alta e a diabetes são as principais. Sim, a hipertensão, né, vem como a principal causa de prematuridade também e de um desfecho favorável para a mãe. Principalmente, ou quando essa paciente já é hipertensa, ou ela vem a ter a pré-eclâmpsia, que é a pressão que sobe no período da gestação. E digamos que o tratamento completo da pré-eclâmpsia é a realização do parto. Então é um quadro muito dramático para a paciente e para o neném, exige uma vigilância constante, um pré-natal muito bem feito, porque pode acontecer realmente que o desfecho não seja favorável. Muito bem, aqui a gente vai citar casos aqui de gêmeos, trigêmeos, porque a gente acompanha também na mídia, na televisão, tem a novela que está abordando aí esse tema, e é por isso que a gente trouxe você. É um tema super atual, curioso também, para o pessoal de casa se identificar também. Fora a hipertensão, a diabetes, o que mais que causa? Problemas reumatológicos, que a paciente está em atividade, ou que seja algum problema cardíaco. Precisamos pensar que a gestação ela é carregada de muitas mudanças fisiológicas no organismo da mãe. E isso, somado com alguma comorbidade que não está bem controlada, realmente aumenta a chance do desfecho desfavorável para o neném. Alguma outra situação relacionada, por exemplo, com a gestação, e eu gosto de citar os problemas placentários, né? A placenta, vamos lá, que é aquele órgão importante que é responsável pela troca de oxigênio, de nutriente da mãe para o bebê. Se essa placenta, se ela não cresceu, não desenvolveu da forma correta, o fluxo para o neném será prejudicado. Então, os casos que a gente tem uma insuficiência placentária e o neném acaba por sofrer dentro da barriga, sendo necessário um parto antecipado também. Muito bem, já tem algumas perguntas aqui formuladas aqui na nossa pauta e a gente chama atenção para você de casa participar sempre com a gente através do Facebook também, pode compartilhar, pode curtir, fique à vontade, tá bom? Situações em que é mais comum quando há mais de um bebê, por exemplo, ou alguma condição para a mãe. As situações das gestações, né? Quando a mãe gesta mais de um neném, seja os gemelares, já tivemos casos de trigemelar. Só o fato de ser uma gestação múltipla aumenta a chance da mãe ter um trabalho de parto prematuro e espontâneo, e é uma gestação de alto risco. Essa gestação de alto risco exige um cuidado realmente especializado, né? Pela chance de complicação para os bebês. É isso mesmo, aí a gente segue aqui na nossa pauta, na nossa pergunta aqui para a doutora. Podem haver complicações caso a indicação não seja seguida? Sim, a gente está falando de um neném que na maioria das vezes nasce com menos de 2,5 kg. Já presenciei partos de bebês de 600, 700 gramas. Então, realmente, esse bebê que não passou por todo o processo de maturação, de formação dos órgãos, ele vai ter algumas complicações na vida extraútero. Se a gente imaginar, por exemplo, um neném que nasceu sem que o sistema nervoso esteja completo. Esse neném ele não vai conseguir coordenar sua respiração,
ele não vai conseguir coordenar a sua alimentação. Tem uma chance muito grande desse bebê ter um quadro de hemorragia intracraniana ou sequelas neurológicas também a longo prazo. E da mesma forma, a gente pensar o pulmão do bebê que ainda não está maturo, bem provável que esse neném vai precisar de alguma assistência para respirar, de medicações para ajudar na troca da oxigenação desse neném. Então são bebês graves e que exigem realmente um cuidado especializado. E aí está o nosso grande desafio, né? Eu falo assim, o grande desafio diante da prematuridade é pesar o risco-benefício de manter a gestação em todos esses casos que eu citei, de que a mãe possui algum problema de saúde, ou a gestação que não está indo bem, ou um neném que seja um neném mal formado. A gente sempre vai pensar até que ponto convém manter essa gestação. Até que ponto nós vamos segurar esse bebê ganhando peso, desenvolvendo, mas que seja da forma adequada, e isso à custa de riscos da mãe ou risco de perder o bebê dentro da barriga. Então é realmente uma situação muito delicada essa decisão de quando intervir e quando indicar um parto antes do termo. E a gente percebe que a gente sempre fala que é o melhor prevenir do que remediar. E é desde a prevenção, né, o acompanhamento da mamãe ali, né, com o doutor, com o médico especialista, e também fazer o pré-natal, né? A gente está aqui para levantar essa bandeira aqui no programa, e nada melhor do que você, de chamar a atenção das mamães que estão acompanhando aí o nosso programa, de que é importante fazer esse acompanhamento lá no início, assim que descobrir a gravidez, né? Justamente. A maioria dos fatores de risco para prematuridade, né, ou ter um parto prematuro anterior, as gestações múltiplas, a paciente que possui algum problema de saúde, as pacientes que fumam, fazem uso de bebida alcoólica ou outros tipos de drogas, e aquelas pacientes que têm quadros de infecção que não foram tratadas na gestação. Então, a maioria desses fatores de risco, David, eles são passíveis de prevenção. E aí é o que eu quero deixar de mensagem hoje, realmente a importância do pré-natal, a importância da consulta previamente à gestação, para que essas pacientes evitem esses fatores de risco e a gente tenha um sucesso para chegar aí à gestação até os 9 meses. Muito bem. A produção está chamando aqui, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta no Mais Saúde, o nosso bate-papo com a doutora Monique Luiz aqui na tela da NTV. Muito bem, o Mais Saúde está na tela da NTV, no 8.1 digital e também através da página do Facebook. Você que acompanha também através do nosso site. O meu muito obrigado pela sua audiência. Pode mandar sua pergunta, aproveita que o Mais Saúde é feito para você. Aproveita que eu costumo dizer aqui que é realmente uma consulta gratuita. E o assunto de hoje está para lá de importante e levando qualidade de vida para você, telespectador, principalmente para você, gestante. Estamos recebendo aqui no estúdio ela, a doutora Monique Luiz, e a gente está falando sobre parto, né, prematuro. E a gente vai dar continuidade. Eu gostaria também de abrir esse bloco, que você reforçasse, né, aquele primeiro questionamento, seu posicionamento sobre as semanas de gestação, que é importante ter o acompanhamento até o fim, mas as mamães, elas têm a mania de quantas? 40 semanas? Isso. Então, ó, gente, não é bem assim não, vamos até o fim, vamos cuidar do bebezinho aí. Na verdade, esse limite da prematuridade realmente são as 37 semanas. Porém, da semana de 37 até as 40 semanas, esse neném ainda tem muito tempo para o amadurecimento completo, principalmente do sistema imunológico e para ganhar peso. Então, as mamães que ficam ansiosas aí, chegou às 37 semanas, já posso, né, antecipar meu parto, já posso marcar minha cesárea. Já coloca o nome, já escolhe o nome, isso. Já quer ver a carinha do bebê, né? Vamos ter um pouquinho de calma, porque realmente essas próximas semanas ainda são fundamentais. Aquela paciente, né, que quer uma cesárea programada, essa cesárea só está autorizada com 39 semanas, a não ser que tenha uma indicação mesmo, porque esse período é fundamental para o neném.
Muito bem, outro assunto importante que a gente não pode deixar de tocar aqui no nosso programa é sobre a Covid-19. Quais são os cuidados e o que pode acontecer durante a gestação, doutora? Olha, a Covid-19, assim como para a população geral, eu acho que mais para a nossa área da obstetrícia, apresentou muita novidade e isso tem mudado muito rápido. No início da pandemia, David, as gestantes elas não foram colocadas como um grupo de risco, mas ao longo da evolução dessa pandemia, a gente percebeu que sim, as pacientes podem evoluir para quadros graves. Isso porque o sistema imunológico da gestante ele é mais debilitado. Elas são susceptíveis a terem mais infecções e evoluírem para as formas graves. Acontece que uma grande parcela das pacientes evoluem com sintomas leves, sintomas gripais, isso tudo recupera em 10 a 14 dias e sem nenhuma repercussão para o neném. Porém, aquelas pacientes que evoluem para as formas graves de síndrome respiratória, com necessidade de assistência na UTI, realmente isso foi um quadro dramático, né? No final do ano passado, mês aí de janeiro, fevereiro, março, eu ainda estava aqui no Hospital Regional como residente e, infelizmente, nós tivemos muitos casos de pacientes que evoluíram para óbito durante a gestação ou que perderam o neném durante a gestação. Ô doutora, mas explica aqui de vez para tirar a nossa dúvida e para o pessoal que está de casa. A mamãe que está ali gestante, sendo acompanhada e de repente, por um descuido, né, acontece dela ser contaminada pela Covid-19. Ela passa o vírus para o neném, para o bebê? Nós ainda não temos estudos científicos que concluíram essa passagem transplacentária, né? Nem a presença do vírus no líquido amniótico, placenta e cordão. Só que o fato dessa paciente, principalmente no final da gestação, adquirir o Covid, ela tem um problema na oxigenação mesmo e isso compromete o neném. Então, a questão maior não é dessa infecção passar para o bebê e o bebê nascer com quadro de Covid. É a situação da mãe se agravar no final da gestação e comprometer a evolução, mesmo no finalzinho. Muito bem. Bom, e você vai mandando a sua perguntinha aí pra gente aqui no programa Mais Saúde. Vamos aproveitar aqui o carisma, a experiência e a contribuição aqui da doutora Monique Luiza, que é a nossa entrevistada de hoje. Cuidados após o nascimento da criança. A gente tá falando bem sobre a gestação, né? Uhum. E após o nascimento da criança, se for no caso de parto prematuro, quais são os principais cuidados que devem tomar? É um neném muito grave, né? Quanto mais precoce a idade gestacional, né, 28, 30 semanas, é um bebê que vai demandar realmente uma assistência pela equipe de neonatologia. Esse neném, a depender do tipo de complicação que ele manifestar, a gente tem tratamentos específicos, né? Temos tratamento para o auxílio da respiração, é um neném que às vezes precisará ser entubado, colocado em ventilação mecânica, colocado algumas medicações para ajudar a expansão do pulmão e na troca de oxigênio. É um neném que muitas vezes precisará do uso de medicações para manter a circulação estável. Então, são bebês graves. A internação, David, na UTI neonatal é muito variável, depende de caso a caso, mas pode durar dias, pode durar semanas e pode durar realmente alguns meses. Muito bem, deixa eu mandar aqui um forte abraço ao Rafael Ribeiro, nosso repórter aqui da NTV. Obrigado aí pela nossa audiência, você que sintoniza também através do Facebook. Você que ainda não segue a NTV nas redes sociais, fique à vontade, segue a gente lá também através do Instagram, @NTV Patos de Minas. Bom, doutora, aí a gente vai falar também sobre, no caso, né, a gente está falando de parto prematuro, no quadro de gêmeos, trigêmeos, é mais constante a opção pelo parto prematuro? Sim, a maioria das vezes o parto de gêmeos, trigêmeos, ele acontece antes das 37 semanas. Uma gravidez gemelar ou uma gravidez que a paciente tenha muito líquido amniótico dentro da barriga, isso aumenta a chance dela
ela entrar em trabalho de parto realmente antes das 37 semanas. E nós precisamos ter um cuidado maior com esses dois nenéns, né? Então, assim, a instalação dessa placenta tem que ser muito boa, a oxigenação, os nutrientes, o desenvolvimento e o peso desse neném precisa ser vigiado. Então, é muito comum que nesses casos o parto seja prematuro. Graças a Deus que a gente tem visto é que esses nenéns nascem muito bem. É isso, e a gente está abordando esse tema aqui porque a gente vê que a mídia tem batido muito nessa tecla ultimamente por causa da telenovela que está em rede nacional. E no caso específico dessa dramaturgia, se trata de que vai ter que optar por é um caso de gêmeos, e vai ter que optar por um bebê específico. Quando que isso acontece, doutora? Na verdade, temos algumas situações de gestação gemelar que o neném ele é priorizado em relação ao outro nesse transporte, nesse fluxo de nutrientes. Então, o neném ele recebe muito nutriente, ele cresce da forma correta, desenvolve da forma correta, ao passo que o outro bebê não desenvolve tão bem. E aí, por esse motivo, a gente, na verdade, não que precisamos escolher entre um dos dois, mas a gente precisa intervir nessa gestação e geralmente o neném menorzinho que não desenvolveu, ele sofre às custas do outro bebê que cresceu e desenvolveu melhor. E lembrando que para chegar a essa decisão, e eu percebo aqui sempre a sua preocupação quando chega a esse ponto, na tomada de decisão, mesmo por todo estudo que tenha, né, por todo amparato que vocês têm, a tecnologia está sempre a favor cada vez mais. Eu gostaria que você falasse da importância da tecnologia a favor da profissão, da gestação em específico, né? Isso, assim, a prematuridade realmente ainda deixou muito a desejar. Melhoramos a assistência do recém-nascido, melhoramos muitas intervenções durante a gestação, medicamentos que nos ajudam a segurar um pouquinho mais a gestação nos casos de parto prematuro, medicamentos que são aplicados na gestante no intuito de melhorar o amadurecimento do pulmão desse neném ou prevenir que esse neném tenha um quadro de hemorragia intracraniana. Porém, a prematuridade ainda é realmente um problema de saúde pública, e isso não só a nível de Brasil, a nível mundial. Nós precisamos melhorar muito, e o ponto que a gente tem que intervir realmente é na prevenção, que é na realização daquele pré-natal, né, que ele seja bem feito, todas as consultas, todas as rotinas, sorologias. Essa paciente ela precisa tratar as infecções, que seja uma infecção de urina recorrente, uma infecção dentária. Então, essa paciente, né, se ela acompanhar muito bem o pré-natal, para a gente já é um ponto excelente na prevenção da prematuridade. Muito bem, está chegando algumas perguntinhas aqui dos nossos telespectadores e a gente agradece a você aí de casa que está sempre tirando aí as suas dúvidas. Aproveita que o nosso programa é feito para vocês e com vocês, tá bom? Pergunta aqui da nossa telespectadores: por que a Sociedade Brasileira de Medicina sempre força o parto normal? É uma tradição isso, doutora? Na verdade, não é bem forçar o parto normal. A gente sabe que o parto normal ele traz inúmeros benefícios para a mãe, por exemplo, em relação à cesárea. Quando a paciente ela passa pelo trabalho de parto e o neném passa pelo canal de parto, esse neném tende a nascer muito melhor, principalmente da função pulmonar. Cesáreas sucessivas, aquela paciente que é submetida a mais de uma cesárea, ela tem uma chance muito maior de evoluir com hemorragia pós-parto e com quadros de infecção. Então, sem dúvida nenhuma, nesse sentido, o parto normal ele traz benefícios em relação à cesárea. É claro que sim, uma cesárea que é muito bem indicada, ela é sempre bem-vinda. Muito bem, mais uma perguntinha aqui do nosso telespectador: quanto tempo a mulher pode aguentar as dores de contrações para ir ao hospital? Curioso essa pergunta aí, hein? Essa dúvida aí a questão é definir se essa contração já é contração de trabalho de parto, né? Por volta das 36, 37 semanas, as pacientes já começam a sentir as contrações de treinamento. A barriga fica dura, vez ou outra. Isso pode acontecer até 6 vezes durante o dia. E esse período, muitas vezes, é confundido com a fase de trabalho de parto. E a paciente já fala, eu estou há 3 dias sentindo dor, mas, na verdade, é uma preparação para o trabalho de parto em si. Qual que é a diferença
diferença então quando é uma contração só de aviso e quando realmente é a contração verdadeira que vem o sinal aí do nascimento do bebê? Isso, as contrações de trabalho de parto efetivas são aquelas contrações dolorosas que duram mais ou menos 40 segundos e elas vêm em ritmos frequentes, uma a cada 5, uma a cada 3 minutos. Então são diferentes das contrações de treinamento, que acontece uma a cada 20 minutos, uma a cada hora. Essas contrações podem aliviar por um período. As de trabalho de parto não. Começou o trabalho de parto, essas contrações vão ficar em rítmicas. É daquele exemplo que muitas vezes, né, as gestantes sentem contrações, vão até lá e depois tem que voltar para casa, porque é diagnosticado que não é o momento certo, né? Isso gera muita angústia, tanto para a paciente quanto para os familiares. Mas eu acho que é questão de esclarecer, ler sobre realmente como que funciona o trabalho de parto. Esse neném, ele precisa passar pelo processo do encaixamento, a dilatação demora algumas horas, então o ideal é que a paciente interne no hospital com pelo menos uma dilatação de 4 a 5 centímetros para reduzir o tempo de internação. Então, começou as dores, percebeu que é uma dor de treinamento ainda, pode manter em casa. Pegou ritmo de trabalho de parto, realmente é hora de procurar o hospital. Bacana, eu gostei dessa comparação. É a contração de treinamento. Isso. Aí você pega o ritmo... Trabalho de parto. Muito bem, é um esporte, bem dizer, é um esporte, né? Bom, eu gostaria também de aproveitar esses minutos finais aqui da sua presença, antes de te agradecer, que você deixasse aí o seu contato, o arroba, para o pessoal que está em casa também. Às vezes não mandou a perguntinha, mas tem um questionamento, então você pode mandar também através aí do seu perfil, tenho certeza que você vai indicar, né? Sim, meu Instagram é doutora.moniqueluiza. Atualmente eu atendo no Hospital Imaculada e na Clínica da Mulher e será um prazer receber todas as pacientes lá. Muito bem, você atende? Na Clínica da Mulher e no Hospital Imaculada Conceição. Muito bem, e para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria, doutor, que mais uma vez a gente levantasse a bandeira de que o acompanhamento, a prevenção sempre é a melhor solução. Isso, o parto prematuro, que eu quero que fique de recado, é um quadro grave, né, um quadro dramático. Essa decisão ela não é fácil para o obstetra e não é fácil para a família e tudo pode ser trabalhado se um bom pré-natal for realizado. Então, cabe realmente às pacientes adotarem medidas de melhora da saúde, atividade física, uma alimentação saudável, evitar o tabagismo, o etilismo e realizar um bom acompanhamento no pré-natal. Muito bem, enquanto a gente está ajeitando aqui os nossos próximos convidados, eu gostaria de explorar mais um pouquinho aqui da sua presença, né? E do seu trabalho, na verdade, que eu costumo dizer que a consulta aqui é grátis e tirar uma curiosidade, a partir de quanto tempo de gestação dá para realmente saber o sexo do bebê? Porque a gente vê, sabe por quê, doutor? Eu vou falar para você aqui. Sempre gosto de dar alguns testemunhos aqui no programa, né? Antigamente o ultrassom não tinha esse avanço todo, né? Isso. E no meu caso específico da minha filha, que completou 21 anos, na semana passada, ela nasceu e eu não sabia, na verdade, né? O sexo não dava para ver, pode ser algum. E agora a gente tem um avanço, a tecnologia à disposição cada vez mais. Sim. Então, quanto tempo? E as imagens de ultrassom hoje são maravilhosas, né? A depender da posição do neném, a depender de qual é o aparelho de ultrassom, a depender de quem está realizando o exame, é possível dar uma estimativa por volta de 15, 16 semanas. Porém, é o ultrassom morfológico, aquele feito de 20 a 24 semanas, que vai analisar todos os órgãos do neném, que a gente consegue definir a genitália. Muito bem, então repete mais uma vez aí onde você atende, o seu arroba, para o pessoal de casa anotar aí direitinho. Isso, eu atendo na Clínica da Mulher e no Hospital Imaculada Conceição. Meu Instagram, doutora.moniqueluiza. Muito bem, doutora, nós estamos aqui ajeitando os nossos próximos convidados aqui. Tem mais alguma coisa que a senhora queria deixar claro aqui, de atenção, de aviso? Vamos aproveitar esse momento aqui, né? Eu queria agradecer, né, parabenizar o canal por abordar um assunto que é tão específico, mas realmente é um assunto importante. E tudo está no cuidado mesmo dessa gestante no pré-natal.
Muito bem. Doutora, a gente teve... O assunto é tão importante que, gente, falar de gestação, falar de vida é tão importante. A senhora tem compromisso para agora, doutora? Não, estou tranquila. Aguenta aqui com a gente. Vamos ajudar Sim. você, telespectador, você de casa. As perguntas estão chegando aqui a todo momento. Coloca aí, Adriano, o telefone mais uma vez na tela. A gente vai aproveitar a presença aqui da doutora Monique Luiza, sempre muito prestativa. A gente vai segurar mais um bloco aqui com ela. Vamos trazer assuntos importantes, porque afinal de contas, a gente está falando de vida, a gente está falando de gestação, num momento até, né, atípico, que vem uma nova onda aí dessa pandemia. Segura aí você de casa, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com mais saúde na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com mais saúde na tela da NTV 8.1 no digital e você que acompanha através da plataforma no Facebook, página NTV Patos de Minas, através do nosso site também ntv.net, você em Patos, Alto Paranaíba, em todo o Brasil e muita gente de Patos de Minas que vai para o exterior, né, e acompanha a nossa programação. Bate aquela saudade da nossa querida Patos de Minas. E a NTV faz esse elo aí pra gente matar um pouquinho da saudade e, acima de tudo, trazendo informação com credibilidade. E o Mais Saúde, além de informações, a gente traz pra você qualidade de vida. Esse é o nosso papel. E, rendeu bastante aqui o nosso bate-papo com a doutora. E a gente tá falando de parto prematuro, estamos falando de gestação. É um assunto aqui que dá pra fazer uma série de programas, né, doutora? Sim. E aproveitando aqui o seu carisma, a sua boa vontade, a gente dá continuidade nesse bate-papo e convida você aí de casa para estar participando com a gente também através dos nossos canais aí, tá bom? Você na internet pode compartilhar, pode comentar aí que a nossa programação, a nossa produção, aliás, está sempre atenta aí com a sua pergunta, com a sua participação. Bom, e a gente está falando de parto prematuro. Vamos no viés do Covid-19, doutora. E a gente estava conversando aqui em off, nos bastidores, sobre algumas mudanças que aconteceram, né? No acompanhamento, né? Ali no hospital, na visita ao médico, no pré-natal. O que houve de mudança? Isso, o Covid-19, ele mudou a forma de nascer e ele mudou a nossa condução aí do pré-natal e realmente durante o trabalho de parto. Por se tratar de uma pandemia, a gente realmente precisou restringir a questão das visitas no hospital. É um cuidado muito grande com o acompanhante, que é direito da gestante ter esse acompanhante durante toda a internação, durante todo o trabalho de parto e o pós-parto. Porém, aqueles acompanhantes, né, que eram um grupo de risco para a Covid-19, a gente orientava que não entrasse no hospital mesmo, deixando um acompanhante, né, previamente rígido. Então, assim, mudamos muito, mas sempre mantendo a assistência e a humanização desse atendimento. Muito bem, você aí de casa que tem a sua dúvida, manda aí a sua perguntinha pra gente, 38214488 e o nosso WhatsApp aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui também para Lavínia, acabou de mandar aqui. Manda um beijo pra mim, David. Beijão pra você, obrigado por acompanhar aí a programação da NTV, tá bom? A gente tá falando de atendimento, né? Eu gostaria que você falasse também sobre esse direcionamento que antes era para o regional e agora a gente tem esse presente da nossa cidade, que é abençoado, que é a Santa Casa de Misericórdia. Como é que tá essa situação? Isso, a Santa Casa, ela veio aí realmente para nos ajudar muito. A demanda do Hospital Regional, que também é responsável por inúmeros outros municípios, a equipe, o hospital em si estava realmente muito sobrecarregado e aí a Santa Casa veio para nos ajudar, para nos dar esse apoio. Então, atualmente, o Hospital Regional, ele será direcionado apenas para os pacientes que são de alto risco e as pacientes de outros municípios também, que é uma gestação de alto risco, e a Santa Casa fica com os atendimentos das pacientes de pré-natal de risco habitual, que é aquela gestação que está transcorrendo tudo bem, a paciente não tem nenhum problema de saúde. Já começamos, né, na realização dos partos. Era isso que eu tinha perguntado, doutor. Eu sou bem curioso aqui, viu? Acho que por isso que eu encaixei direitinho aqui nesse programa. Já realizou o parto lá na Santa Casa? Sim, já tivemos inúmeros partos lá na
na Santa Casa, tanto os A partos... doutora em especial também? Sim, sim. Olha que bacana. E a equipe está com muita vontade de trabalhar. Então, assim, a assistência, realmente nós estamos começando, organizando o fluxo de atendimento, temos muito a melhorar, mas realmente o hospital está dando todo o atendimento que a paciente precisa e de qualidade. Aí tem a estrutura digna ali, o pessoal pode ficar tranquilo, né? Que o pessoal vai ser bem atendido e o bebezinho vai ser bem recebido. Sim, com certeza. Maravilha. Falando em Santa Casa, deixa eu mandar aqui um forte abraço para uma telespectadora, uma grande parceira aqui da NTV, que é a Aline, que é da assessoria de comunicação lá. Um beijo para você, Aline. Obrigado por estar sempre nos ajudando aqui com informações. E a população agradece por esse serviço que é essencial. A Santa Casa realmente está aqui, a doutora. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da importância da Santa Casa instalada aqui no nosso município. A população, em especial, que pediu tanto, sonhou tanto. Hoje a Santa Casa de Misericórdia, gente, é uma grande realidade. A gente está conversando aqui com a doutora, mas a gente recebe vários profissionais de várias áreas que falam da importância. E agora o mais difícil é a permanência. E a Santa Casa, essa instituição, só permanece se você é empresário, você é empreendedor, você é cidadão, fazer a sua parte, contribuindo também, isso é importante. Isso, e até para a população estar ciente, né, desse atendimento. A gente percebe que ainda muitas gestantes procuram o hospital regional por não saberem do atendimento na Santa Casa. Então você que conhece alguma gestante já pode orientá-la. Queixas, né, simples, dor no pé da barriga, alguma suspeita de um quadro de infecção. Direto para a Santa Casa? Sim, já pode ir direto para a Santa Casa. Todas as pacientes de partos pré-natal risco habitual com queixas mesmo que forem atendidas no pronto-socorro já pode procurar direto a Santa Casa. Não tem a necessidade da paciente ir ao hospital regional e de lá para a Santa Casa. Isso já nos ajuda muito a aliviar o fluxo do atendimento no hospital regional, que vai ser direcionado para as pacientes de alto risco, aquelas pacientes graves. Muito bem, e ajuda também a mamãe, a gestante aí, né? O tempo é muito válido, é muito importante durante esse período. Então, ó, vá direto, tá vendo como que é bacana assistir o nosso programa? E quando a gente fala que a NTV tem esse papel primordial, fundamental de levar informação para vocês, é sobre isso que a gente está falando. Vamos, tá na hora de mais um intervalinho aí? Vamos rapidinho, doutora, segura aí que o programa hoje rendeu aqui. E eu costumo dizer que é na hora certa, a pessoa certa, na hora certa, você viu, né? Tudo vai se encaixando devagarzinho. Você não sai daí não, porque é um rápido intervalo, bem rapidinho mesmo. A gente volta com mais saúde na tela da NTV. É o Mais Saúde que está na tela da NTV, através do canal digital 8.1 e também estamos no Facebook, na página NTV Patos de Minas, no nosso site também, em todo o planeta, você acompanha a nossa programação. Daqui a pouquinho o NTV News vem aí, ó, recheado de muita informações. Boletim, né, dos casos de Covid, os acontecimentos de Patos de Minas e toda a região, aqui no canal 8.1, com a equipe mais competente do jornalismo mineiro na NTV. Bom, e o Mais Saúde continua falando de gestação. A gente já falou aqui de parto prematuro, a gente já falou de ultrassom e eu quero aproveitar a presença realmente da doutora Monique Luiza, que está dando um show aqui na nossa audiência também, nas participações. E se você aí de casa tem algum questionamento, alguma dúvida, manda pra gente, aproveita essa consulta aqui que além de grátis, ela é super profissional e competente, importante para você ter uma boa gestação, tá bom? Você que tem uma curiosidade, tá? Pode mandar também. A gente recebeu aqui a pergunta do Rafael, e o doutor, ele tá querendo saber sobre a relação sexual, até quando que pode manter relação sexual com a parceira que está gestante. É uma dúvida muito comum. Essa dúvida geralmente ela parte do parceiro pelo receio que ele tem de que a relação sexual irá atrapalhar e prejudicar o neném. E não temos contra
indicação, a gente não tem um limite máximo para a relação sexual. Inclusive, a gente orienta as pacientes, né, namorar no finalzinho da gestação, que isso ajuda a entrar em trabalho de parto mais rápido. Sim, isso ajuda sim. Na última semana? Nos últimos dias mesmo? Então a gente já até orienta o casal. Olha que curiosidade, gente. Vamos lá, quero que você fale sobre isso, porque é importante, né? Isso. Agora, no início da gravidez, algumas condições realmente a gente preocupa, não só da relação sexual em si, mas o esforço físico, que é aquela paciente que tem algum sangramento no início da gestação. Essa paciente a gente pede para segurar um pouquinho. Pré-natal de risco habitual, a gente realmente não tem contraindicação para relação sexual. Eu vou te falar aqui, viu? Eu imaginava que era ao contrário, que a gente tinha que evitar a relação sexual com a parceira gestante, mas no final, e na verdade é o contrário, facilita o parto. Isso, ajuda, uma forma de estímulo ao trabalho de parto mesmo. É claro que isso vai depender da paciente, vai depender do parceiro, né, e do relacionamento dos dois em si, da forma que ficar cômodo para a paciente. O finalzinho da gestação realmente é mais delicado, é mais incômodo, a paciente já começa a ter um quadro de dor mais intensa. Então, às vezes, isso não é possível mesmo pela paciente, mas não tem contraindicação médica. Falando dessa relação entre o homem e a mulher, como é que é nos dias de hoje? Os homens têm acompanhado bastante o pré-natal, tem aumentado, ou ainda a doutora faz uma análise de que ainda é muito pouco? E fala também da importância de você, papai, né, tá participando aí desde o início. Isso é importante para o bebê, né, para a mamãe e para o bebê. É super importante. Ainda é realmente muito pouco, David, essa participação do homem na consulta de pré-natal. E é importante que desde o início ele vá às consultas para compreender o que está acontecendo, né? Até para entender um pouquinho mais as queixas, né, que a companheira vai ter. É importante esse acompanhamento conjunto durante o pré-natal e também no momento do parto. A gente sempre estimula a presença do parceiro durante o trabalho de parto mesmo, para estar apoiando a sua esposa, a sua parceira nesse momento. Olha, e eu te confesso aqui que eu tô aproveitando esse programa aqui para fazer uma consulta comigo mesmo. Eu acompanhei o parto da minha filha, ela tem 21 anos, o parto não, mas eu acompanhei o pré-natal todinho. Desde a busca do exame positivo, a coleta do sangue positivo, todos os ultrassons, mas na hora do parto eu vou te confessar, eu não consigo. Difícil. Eu tenho uma certa, não pode se falar um certo medinho, mas eu tenho. Mas é importante participar, Sim, né? Quebrar essa importante. barreira. E assim, a gente coloca a equipe toda à disposição, né? Tem muito homem que tem receio, eu vou passar mal durante o momento do parto, não quer entrar, mas não, a equipe tá lá para dar o apoio, o suporte nesse momento. Tá, e falando de ultrassom, doutora, quantos ultrassons podem ser feitos durante a gestação? Então, David, e isso é um questionamento muito grande das pacientes, né? É claro que durante a gestação todas querem fazer ultrassom a cada semana para ver o neném, dia, se pudesse, o crescimento desse neném. Porém, a gente não tem benefício desse ultrassom e nós temos que pensar em saúde pública. É um exame que realmente ele demanda gastos. Então, isso vai depender muito da condição de cada paciente. A gente tem alguns ultrassons que são importantes. O primeiro ultrassom para datar essa gestação. Temos o ultrassom morfológico, que é aquele ultrassom da nuquinha também, que é uma forma de rastreamento. É isso, o ultrassom morfológico, né, aquele da nuquinha, tão conhecido no inicinho da gravidez, é um ultrassom importante sim, que é uma forma de rastreamento de algumas malformações, algumas questões cromossômicas, como síndrome de Down. E o ultrassom já dá para diagnosticar? Sim, hoje a tecnologia tem avançado muito. E o ultrassom é a prova disso, né? Até o ultrassom morfológico, o de segundo trimestre, aquele ultrassom que a gente consegue visualizar muito bem o rostinho do neném, também é um ultrassom importante por avaliar os órgãos do neném, avaliar alguma malformação. Mas não tem necessidade, David, de fazer ultrassom todos os meses e realmente isso a gente não tem benefício para paciente.
Então você indica quantos aproximadamente? É muito difícil a gente pontuar um número mínimo, porque isso vai depender de cada gestante. Mas nós teríamos aí 4 a 5 ultrassons que são importantes. Lembrando que a realidade do SUS é um pouco, né, diferente, que a gente tem que pensar financeiramente e em questões mesmo de saúde pública. Então, nem sempre os 3 ou os 4 ultrassons são possíveis pelo SUS. Doutora, e a senhora, tá tão bom esse programa aqui que eu tô chutando a bola aqui, ela tá fazendo o gol, viu, essa parceria aqui. A gente tava conversando em off sobre isso, sobre saúde pública e a importância do pré-natal. Eu gostaria que a senhora falasse, a senhora que atua também na área pública, que não é desculpa você não fazer um acompanhamento, não é desculpa você ir ao médico, porque o SUS atende, sim, né? Sim, não é desculpa, a consulta não é com obstetra, não precisa ser. O médico e a equipe do pré-natal, eles estão muito preparados para acolher e para conduzir essa gestante. Então, é importante sim que a paciente logo, né, faça o exame, o teste veio positivo, ela já procurar a sua equipe de referência, avaliar as questões de vacinação, avaliar as questões de suplementos vitamínicos e já realizar a primeira consulta do pré-natal. Seja de forma pública, é isso que eu estou questionando. Vai no postinho aí, pertinho da sua casa, no postinho de saúde, e eu tenho certeza que o pessoal vai te guiar da melhor forma. Ou seja, a saúde pública atende todas as questões, desde o pré-natal até o parto. Sim, questão de pré-natal, as consultas, todos os exames a gente tem pelo SUS e a questão também dos ultrassons. Ultrassom também no SUS, sim, né? Nós temos e é de SUS. Qualidade. Sim, de qualidade. Muito bem, falou quem atua também na saúde pública aí, viu, gente? Isso é muito importante. Doutora, já seguindo aí para a reta final do nosso programa, mas ainda a gente tem uns 5 minutos aí, você de casa dá tempo de você mandar a sua pergunta. Vamos aproveitar que o programa hoje aqui rendeu e a doutora tá à vontade aqui para responder a sua perguntinha, tá vendo? Aí muito bem, Adriana, tá aí o nosso WhatsApp, já tá aí na tela para você mandar aí o seu questionamento. E agora eu gostaria de voltar na pauta da Covid-19, né? Quem é diagnosticada, gestante, com a Covid-19, é necessário fazer a cesárea? Não. E muito ao contrário. Foi uma experiência infeliz que a gente teve no ano passado, né? Aqui a gente percebeu isso na nossa prática no hospital regional, nos hospitais particulares e outros hospitais também. Aquelas pacientes que foram submetidas a um parto cesáreo durante o estado de Covid, essas pacientes elas evoluíam muito mal. A cesárea ela é um ato cirúrgico que tem todas as suas complicações. Então, isso somado à resposta inflamatória do Covid, realmente a gente piorava muito o estado da mãe. Então, a paciente ter Covid não é indicação de um parto cesáreo, né? A gente fala que é a via obstétrica. Se a paciente tiver todas as condições para um parto normal, ele inclusive é recomendado. Muito bem. Bom, agora no finalzinho do programa, agora sim a gente chega para a reta final aqui do nosso programa. Gostaria que você falasse sobre os pacientes de alto risco, quem são eles, onde se enquadra, os cuidados que deve ter. Sim. Os pacientes de alto risco, a gente tem uma lista imensa, né, de todas as possibilidades que coloca. Que a gente ainda tem um tanto bom aqui de programa ainda. Isso, que coloca esse paciente, né, como alto risco. Isso é importante as pessoas estarem cientes que toda gestação ela é de risco. Verdade. Né? A gente vai classificar só aquela paciente que ela é de risco habitual, daquela paciente que é alto risco. E geralmente são as pacientes que possuem algum problema de saúde que demandam um cuidado a mais. Exemplo clássico, a paciente hipertensa, a paciente que é portadora de diabetes, a paciente portadora de alguma doença endócrina, hipohipertireoidismo, a paciente que tem algum problema cardíaco. Esse grupo de pacientes, elas serão direcionadas para um pré-natal realizado com o médico obstetra, que exige realmente um cuidado, um acompanhamento aí mais próximo. Muito bem, eu gostaria que a senhora falasse também, explicasse o que é a pré-eclâmpsia.
pessoal tá mandando a perguntinha aqui, perguntando o que é pré-eclâmpsia. E se a pré-eclâmpsia é uma das principais causas de mortalidade das mães, a pré-eclâmpsia nada mais é do que a hipertensão que acontece decorrente da gestação. Isso, David, é diferente daquela paciente que já tinha hipertensão antes de engravidar. Algumas mudanças no organismo da mãe, na instalação da placenta, fazem com que ela tenha hipertensão e diversas outras repercussões no organismo da mãe. No entanto, que a gente resume o tratamento da pré-eclâmpsia no parto, justamente que ela é uma condição limitada à gestação. Muito bem, tá chegando mais perguntas aqui pra gente. Já falamos aí da hipertensão e tem uma perguntinha que não quis identificar aqui do nosso ou a nossa telespectador, se a obesidade atrapalha também. É uma pergunta interessante, se a obesidade atrapalha aí na gestação, no parto específico, que a nossa pauta aí é nesse viés do parto. Sim, a obesidade, a síndrome metabólica, como se também é um fator de risco, aumentando as chances dessa paciente ter um diabetes gestacional, desse neném ganhar muito peso, que é aquele neném macrossômico. Então, ela realmente é carregada de algumas complicações, aumenta a chance da paciente ter um quadro de pré-eclâmpsia aí durante a gravidez. O parto em si, sempre nesses casos, a gente dá preferência para a via de parto ser vaginal, porque a cesárea, como qualquer outro ato cirúrgico na paciente que é obesa, é carregada de complicações. Muito bem. Bom, a gente tem um minutinho aí restando para o final do nosso Mais Saúde, que hoje rendeu demais, mas eu não vou te agradecer não. Gostaria mais uma vez que você falasse mais uma vez aí do seu contato, pessoal de casa aproveitar, te procurar, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Sim. Com essa participação aqui no nosso programa. Mais uma vez agradecer esse espaço, acho que é ótimo compartilhar um pouquinho de informação, compartilhar a experiência, esclarecer todas essas questões e mais informação, ou caso alguém tenha alguma dúvida, pode me encontrar no Instagram, doutora.moniqueluiza, e eu atendo na Clínica da Mulher no Hospital Imaculada Conceição. Luísa com Z ou com S? É a pergunta da nossa produtora aqui. É com S? Repete o Instagram? doutora.moniqueluiza. Tá, e na Clínica da Mulher? Ou no Hospital Imaculada Conceição. Muito bem, sempre assim, ó, sorridente e simpática, eu tenho certeza que vai ajudar você aí na sua gestação. Doutora, muitíssimo obrigado. Eu quero falar uma coisa para você, gratidão, muito gratidão pela sua participação, o seu comprometimento e a sua ajuda aqui no nosso programa hoje, tá bom? Imagina, eu que tenho que agradecer mesmo. E a gente vai se falar bastante nesse 2022, espero a sua presença aqui no Mais Saúde, tá bom? Certinho, a você de casa, o meu muitíssimo obrigado pela sua participação, né, a sua audiência no Mais Saúde, que vai ficando por aqui, tá bom? A gente se encontra no próximo programa. Você que continua ligado na programação da NTV, a gente aciona agora o Departamento de Jornalismo direto do Estúdio 1. Está na tela comigo, sempre profissional, sempre aí, ó, simpático também, Odair. Tudo bem, David? Boa noite para você. Estou aqui acompanhando, tirando dúvidas também aí com seus convidados, especialmente nesse último bloco aí, pude acompanhar mais. Muito interessante, boas dicas e boas informações, viu? Aí tá, e a doutora na tela aí, daí a gente fala que não é só a mulher que engravida, fala, estamos grávidos é justamente por causa disso, é participar e aprender sempre, né? A gestação é muito importante, claro. O acompanhamento, você que é papai sabe, claro. Que acaba que a gente tá gerando junto esse fruto aí, né? É verdade, tem toda uma parceria, não basta ser pai, tem que participar, né? Certinho, então ó, bom jornal para você, a você de casa, a você, Odair, muito obrigado. Boa noite para você, David, obrigado.